Boa noite. Estamos praticamente a uma semana do primeiro turno. Segundo as pesquisas, boa parte dos brasileiros já definiu seu candidato à presidência da República. Mas é bom lembrar que outros cargos importantes, como deputados, senadores e governadores, também estão em disputa. Então, de olho no voto. Comigo neste programa, a jornalista Vera Magalhães. Recebemos também o cientista político Alberto Carlos de Almeida. Olá, Vera. Olá, professor. Nos últimos meses, muitos pré-candidatos a presidente se apresentaram e ficaram pelo caminho. Oficialmente, 12 candidaturas foram registradas. Uma delas foi barrada pela Justiça e precisou ser substituída. Outra acabou cancelada pelo partido. 11 seguem na disputa. Concorrem ao Planalto o presidente Jair Bolsonaro, do PL, o ex-presidente Lula, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, Vera Lúcia, do PSTU, Eimael, do Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do União Popular, Sofia Manzano, do PCB e Padre Kelman, do PTB, que substituiu Roberto Jefferson depois que ele teve a candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pablo Marçal, do PROS, seria o 12º presidenciável, mas teve a candidatura retirada pelo partido, que decidiu apoiar a reeleição de Bolsonaro. 2022 é uma eleição atípica. Bolsonaro e Lula lideram as pesquisas de opinião desde antes da oficialização das campanhas. A terceira via nunca decolou. E o cenário das intenções de voto às vésperas do pleito é de estabilidade. Todas as pesquisas já davam esse cenário, né, mostrando de forma muito clara essa polarização, né, e indicando aí que o grande embate da eleição, seja em primeiro ou segundo turno, será entre os dois. Assim, as campanhas pelo chamado voto útil ganharam força entre os principais candidatos. Jair Bolsonaro até ensaiou uma moderação no discurso, mas logo voltou a atacar o processo eleitoral. E foi criticado pela imprensa internacional por fazer campanha durante o funeral da Rainha Elizabeth II. Já a campanha de Lula, na última segunda-feira, recebeu o apoio de 7 ex-candidatos à presidência da República. E o eleitor brasileiro também, ele tem um comportamento que já é particular dele, que ele gosta de não apenas participar da eleição, mas também dar um voto que faz diferença no resultado final. Vera, Alberto, eu vou lançar 2 questões aqui para a gente conversar. A primeira, havia uma previsão, digamos assim, de que teríamos uma campanha violenta e virulenta. Queria saber qual é a avaliação de vocês a uma semana da disputa nas urnas. E a segunda questão, a terceira via, que foi um balão de ensaio durante todo o período de pré-campanha, as pesquisas me parece que a essa altura confirmam que não havia espaço para ela. Isso está definitivamente consolidado, Vera? Bom, vou falar um pouco da violência, né? Eu acho que se confirmou a previsão. A gente teve 2 assassinatos por questões políticas ao longo da campanha. A gente viu aí a preocupação da Justiça Eleitoral com esse tema, a ponto de o Supremo Tribunal Federal também, além do próprio TSE, rever toda a legislação de armas que foi aprovada ao longo desses anos pelo presidente Bolsonaro e sustar uma parte dessa legislação. E a Justiça Eleitoral proibiu o uso de armas na região dos colégios eleitorais. Portanto, eu acho que esse foi um tema da campanha. Também a virulência nos ataques entre os candidatos, muito grande, muita fake news, muita judicialização. Então, sim, eu acho que a gente viveu uma campanha muito violenta e essa polarização que foi dada desde o início, como a nossa reportagem mostrou, levou a que o clima entre familiares, o clima nas redes sociais, o clima no país ficasse bastante tenso, muito exacerbado, e isso está se intensificando nessas últimas semanas. Alberto? Sim, eu concordo com a Vera, né? Mas de toda sorte, eu tenho a impressão que a eleição de 2018 ela não teve episódios de violência, assassinatos, né? Mas ela teve talvez um acirramento maior. Eu acho que houve um aprendizado. Teve a facada, né, do Bolsonaro. Mas assim, nessa coisa de família, briga de família, isso sobressaiu mais na anterior, né? E eu acho que houve um aprendizado social nesses 4 anos. As pessoas, para manter
alguns tipos de relação evitaram conversar de política. E eu acho que isso está acontecendo um pouco nessa campanha. Né? As pessoas estão conseguindo, né, tanto lugares em que o voto em Lula é majoritário, as pessoas que são Bolsonaro, elas procuram ficar mais na dela e vice-versa. Né? Então, assim, é curioso, porque é algo paradoxal. Né? De fato, teve violência, que não teve na passada, mas, por outro lado, esse acirramento familiar de amigos, parece essa polarização que, sei lá, na passada a gente tinha mais essa impressão do que agora. Agora parece que está todo mundo, num certo sentido, um pouco mais calmo. Mas não seria o tal voto amedrontado que muita gente fala? Porque, por exemplo, a falta de santinhos, de carros adesivados, tudo isso não mostraria que as pessoas estão justamente deixando de falar de política com medo de ser alvo de violência, como até os institutos de pesquisa estão mostrando? Eu acho que esse é o problema. A violência está tão normalizada que as pessoas elas ficam com medo de se manifestar politicamente para não sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de, enfim, uma pessoa da nossa equipe aqui de apoio, Vera, estava contando agora pela manhã, a gente grava esse programa nas sextas-feiras pela manhã, que uma conhecida, uma amiga ou parente, confesso que não me lembro, foi quase agredida ontem ao fazer distribuição lá de panfletos, alguma coisa nesse sentido. É complicado. E a questão da terceira via, acho que o Alberto é até mais bem qualificado para falar, porque ele foi dos que sempre disseram que não tinha espaço para isso. E eu acho que é isso, os partidos ensaiaram 1, 2, 3 possibilidades e nenhuma delas vingou, né? Vera, tinha uma lógica muito clara, quer dizer, toda eleição só tem um candidato de governo. Ou é aquele que disputa a reeleição ou é aquele que é apoiado por quem está no cargo. Não tem 2 candidatos de governo, não existe. Né? Candidatos de oposição podem ter vários. Então, qualquer candidato de terceira via teria que ser um candidato de oposição a Bolsonaro. O que significa isso quando você olha uma pesquisa de opinião pública? Ele tem que ter o voto daqueles que avaliam Bolsonaro ruim e péssimo. Então, isso eu venho monitorando desde o ano passado. Né? Quem é que tinha o voto, e tem até hoje, do ruim e péssimo de Bolsonaro? Lula. Então, esse candidato de terceira via para crescer, ele precisaria crescer em cima dos votos de Lula. Então, ele precisaria tirar o eleitor que avalia Bolsonaro ruim e péssimo, que vota em Lula, e fazer votar nele. Tá? Qual é a estratégia para isso? Qual teria sido a estratégia? Atacar somente Bolsonaro, não atacar Lula. Só que os candidatos de terceira via sempre atacaram muito Lula. Isso é uma coisa. Então, não ia funcionar a estratégia. A segunda coisa é que todos os candidatos de terceira via, em algum momento, estiveram com Bolsonaro. Todos aqueles que se apresentaram. Então, seria muito difícil. Ao passo que o PT, não. O PT foi derrotado por Bolsonaro em 2018. Então, o eleitor tem uma coisa meio... que acontece em eleições para prefeito, eleições para governador. Tem 2 candidatos que disputam um segundo turno. Um ganha. Aquele que ganha governa. Não faz um bom governo, o eleitor chama o derrotado. Então, o PT foi derrotado em 2018. Aí, aqueles eleitores que mudam de voto, que estão ali no centro, julgaram que Bolsonaro não fez um bom governo, aí é um raciocínio simples. Então chama o candidato PT. É o Lula? O Lula, inclusive foi presidente. A gente tem uma visão boa do que ele fez. Então, basicamente, era muito difícil para a terceira via crescer nesse espaço. Eu batizei isso até essa eleição, eu chamei... Isso foi em janeiro, numa desses pequenos informativos que eu torno público, de eleição entediante. Por que eleição entediante? Desde junho do ano passado, né, desde junho de 2021, Lula lidera em torno de 40%, podendo subir, claro, e Bolsonaro fica em segundo, em torno de 30%. Caiu até dezembro e subiu de dezembro para cá. Mas, assim, tudo variação muito lenta, né? Então, foi uma eleição entediante, de fato. Tem manchete de jornal de hoje dizendo nunca teve uma estabilidade tão grande desde 94. E por falar nesses movimentos de subida e descida, o Instituto Datafolha divulgou uma nova rodada de pesquisa. Vamos ver os números no cenário praticamente há uma semana do primeiro turno, começando pela consulta espontânea. O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 42%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem a seguir com 31%. Ciro Gomes, do PDT, é o terceiro com 4%. Simone Tebet, do MDB, tem 3%. Outras respostas são 3%. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 4%. E os indecisos, 14%. Na pesquisa estimulada, Lula tem 47%, Bolsonaro 33%, Ciro 7%, Simone aparece com 5% dos votos. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 4% e 2% estão indecisos.
O Datafolha ouviu 6.754 eleitores entre 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos. Vera, as pesquisas todas divulgadas essa semana, de forma praticamente unânime, ou pelo menos aquelas mais relevantes e confiáveis, mostram uma movimentação ascendente do ex-presidente Lula, muitas vezes ali dentro da margem de erro, e uma estabilização do presidente Bolsonaro, o que me parece indicar uma tendência. É uma tendência que a gente não sabe se vai se refletir na vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno ou não. E é por isso que esse movimento pelo voto útil se intensificou muito nessa semana, em 2 frentes. Lula intensificou os ataques a Bolsonaro por meio do seu programa no horário eleitoral e também das redes sociais, com peças muito duras, qualificando o histórico político do presidente como alguém que ataca mulheres, que ataca minorias, e também o clamor junto aos eleitores de Ciro e Tebet para que resolvam a eleição já em 2 de outubro. Então, isso se deu naquela reunião de ex-presidenciáveis, no vira-voto dos artistas, em vídeos desses artistas, em declarações de votos de pessoas ali insuspeitas, como o Miguel Reale Júnior, que foi um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, essa onda ganhou corpo. As pesquisas da semana ainda não mostram uma corrosão dos votos do Ciro e da Simone Tebet a ponto de indicar que isso está virando uma tendência, mas a gente viu em 18 uma desidratação dos demais candidatos muito grande justamente nessa reta final da eleição, né? Não mostram, mas o Ciro acusou o golpe essa semana, né? Reclamou várias vezes. Acho que a pergunta que o eleitor está fazendo neste momento é: teremos segundo turno, Alberto? Olha, é impossível dizer, né? A gente sabe que o voto, né, ele tem um fenômeno, inclusive para deputado, né? É um fenômeno muito semelhante à renda. Você tem aquela lei, chama lei de Pareto, né? 20% dos atores têm 80% da renda, 20% dos candidatos têm 80% dos votos. Né? Existe uma certa concentração dos votos nos principais. Né? Aliás, não é um fenômeno só brasileiro, tá? Isso acontece em todo lugar do mundo. Eleição nacional é briga de cachorro grande. Né? São grandes estruturas, né? O voto vai se concentrando. Aconteceu isso na eleição passada, aconteceu em todas as eleições no Brasil. Né? Então, pode ser que na reta final, últimos 2, 3 dias, né? Basta que 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais de eleitores de Ciro, ou 1 ponto de Ciro, 1 ponto de Simone Tebet, migrem para Lula e a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Mas é impossível dizer isso agora. Não dá realmente para dizer isso agora, que isso irá acontecer. Rodrigo, tem um fenômeno também que todo mundo agora vai começar a analisar e que o professor estava dizendo antes da gente começar aqui, que dá para medir nas pesquisas ali muito perto do pleito, que vai haver uma grande abstenção, porque isso pode ser um fator determinante para a gente saber se vai ter primeiro ou segundo turno, né? Vera, quando se faz pesquisa, a primeira pergunta da pesquisa é o seguinte: esse ano teremos eleição no dia 2 de outubro. O senhor, a senhora, você vai votar? Se a pessoa responder não, acaba. O questionário não continua. Então, todos esses dados que estão sendo divulgados com essa metodologia. Tá? Então, a gente tem que supor que todo mundo que respondeu à pesquisa vai votar. Então, nesse sentido, as empresas... O universo é o mesmo. Imaginamos que o Datafolha tenha mantido a metodologia de todos os anos. Tá? Então, eu estou supondo que se trata de uma pesquisa extremamente precisa. E é bom dizer isso porque quando a gente olha os números, a gente se baseia na ciência e a ciência há sempre de prevalecer sobre teorias e conspirações. Exato. Temos mais números para mostrar, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. De olho no voto. Estamos de volta, de olho no voto, com a jornalista Vera Magalhães e o cientista político Alberto Carlos de Almeida. A pedido da TV Cultura, o IPESP fez nova pesquisa em São Paulo sobre a corrida presidencial. Vamos ver primeiro os números da espontânea, aquela em que o eleitor manifesta sua preferência sem ver a lista de candidatos. Lula aparece com 39%, Bolsonaro vem a seguir com 33%, Ciro Gomes tem 5%, Simone Tebet 4% e Sofia Manzano, do PCB, 1%. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 2% e os indecisos são 15%. E agora a pesquisa estimulada, em que os nomes são mostrados ao eleitor, sempre em São Paulo.
Lula tem 42%, Bolsonaro 34%, Ciro 7%, Simone aparece com 6% dos votos. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1% e Sofia Manzano também 1%. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 5% e 4% estão indecisos. O IPESP ouviu 1.000 eleitores paulistas entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos. Vera, o que eu queria tratar nesse momento é sobre a situação de Ciro e Simone. Me parece que os dois sairão da eleição a confirmar os números das pesquisas de modo diferente. Simone sai ganhando e Ciro não sei se teria uma outra oportunidade. É correta essa análise ou faz sentido? Correta, Rodrigo. Inclusive aqui no Roda Viva, em outras entrevistas que deu, o Ciro disse que essa é a última candidatura dele. Eu acho alguns movimentos que ele tem feito nessa reta final bastante erráticos e acho que podem cobrar um preço, além dessa redução, né, de votos que ele deverá ter em relação a 2018, também em termos biográficos. Ele, na reta final, ia a programas de comunicadores anti-establishment, comunicadores que flertam com teses conspiratórias, teorias de extrema-direita. A essa altura do campeonato e da vida dele, será que o Ciro Gomes precisava disso? Então, eu entendo que ele tenha ressentimentos em relação ao PT, ao Lula, e eu acho que ele tem razão para isso. Inclusive, que ele fique incomodado com o assédio sobre os seus eleitores e que, de alguma maneira, ele entende que é desrespeitoso com a candidatura dele, mas esse tipo de aceno que ele tem feito a uma direita extremista e radicalizada, eu acho que não condiz com a biografia dele e não o leva para um bom lugar. As coisas estão tão atritadas entre ele e o PT que eu acho que qualquer indicação de voto dele, se houver segundo turno, está comprometida. Mas os eleitores dele, as pesquisas mostram isso, tendem a migrar majoritariamente para o Lula caso esse segundo turno se realize. Agora, é legítimo que ele fique incomodado, mas é legítimo também que Lula, por exemplo, tente conquistar os votos, né? Candidatos estão aí para, entre aspas, roubar voto dos outros. O que podemos esperar dessa última semana? Não, deixa eu adicionar só uma coisa o que a Vera falou. Eu sempre penso o seguinte, todo político tem que manter sua base eleitoral. Tem que ter poder na sua base eleitoral. A base eleitoral de Ciro é o Ceará. Ele tomou uma rota no Ceará muito complicada. Ele ficou sozinho com um candidato que está em terceiro agora. Então, adicione-se isso. Esse também é um complicador para Simone Tebet, porque no Mato Grosso do Sul, que é a base dela, ela não conseguiu disputar o Senado. Tanto é que está aí candidata a presidente. E o Senado, provavelmente, é uma eleição que a ex-ministra Tereza Cristina é super favorita. Então, ela também está com dificuldade em sua base eleitoral. É crucial para qualquer político manter... Às vezes é um município grande, uma capital de estado, às vezes é o estado. Se ele perde a sua base, ele fica numa situação, em termos de futuro de carreira política, muito difícil. Veja, ele... Aécio em 2014, né? E ele, o Ciro, ele tinha a possibilidade de lançar a governadora que está no cargo, que é uma pessoa dele, não é do PT. E ele preferiu, ele nega, mas é óbvio que o cacique tem o poder de decidir o que vai ser. Ele optou por Roberto Cláudio, que era ex-prefeito de Fortaleza, muito próximo a ele, e isso esfacelou a aliança que eles tinham com o PT, e agora o candidato do PT está em primeiro, passou o candidato bolsonarista nessa semana. Se eles estivessem juntos, essa vantagem poderia ser bem maior, né? Vera, inclusive os irmãos dele romperam com ele. Exato. Os irmãos estão com o candidato PT e ele não. Exato. Então isso pode ser muito complicado para o futuro dele. Vamos ver o que disse o cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESP, Antônio Lavareda, sobre a pesquisa que mostramos há pouco. Na disputa presidencial, os movimentos da penúltima para essa última pesquisa foram favoráveis para o ex-presidente Lula. Ele ampliou sua distância sobre o segundo colocado, o presidente Bolsonaro, de 5 para 8 pontos. E hoje ele tem uma distância de 2 pontos, 39 a 37 no segmento masculino, e uma grande distância de 14 pontos, 45 a 31% entre as mulheres. Na base da pirâmide, naquele segmento de 0 a 2 salários mínimos, Lula tem quase o dobro de Jair Bolsonaro, 52 a 27. Ele tem uma dianteira também na fatia intermediária, uma dianteira de 8 pontos entre 2 e 5 salários mínimos de renda familiar desses eleitores, 38 a 30, e perde apenas
no segmento de renda acima de 5 salários mínimos, onde Jair Bolsonaro tem 41 pontos, 7 a mais do que ele, o ex-presidente Lula, que conta com 34. O IPESP pesquisou também a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo. Vamos ver o resultado, começando pela consulta espontânea. Fernando Haddad, do PT, lidera com 24%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vem a seguir com 19%. O governador Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 14%. Vinícius Poit, do Novo, aparece com 1%. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 6%. E 37% não sabem ou não responderam. Vamos agora para a pesquisa estimulada. Fernando Haddad tem 36%. Tarcísio de Freitas aparece com 23%, empatado tecnicamente com Rodrigo Garcia, que tem 21%. Vinícius Poit tem 1%. Mesmo índice de Altino, do PSTU, Carol Vigliar, do Unidade Popular, UP, Gabriel Colombo, do PCB e Elvis César, do PDT. Brancos, nulos e quem não pretende votar são 9%. E 8% não sabem ou não responderam. Nos governos estaduais, é bom deixar claro que a disputa em todos os estados, salvo uma outra exceção, parece que está aberta porque o número de indecisos ainda é muito alto, né? A espontânea deixa isso muito claro, né? Quando a pessoa não é confrontada com uma lista de candidatos, ela não sabe em quem ela vai votar para o governo. É aquela decisão que fica para a última hora mesmo. No caso de uma disputa acirrada, como essa de quem vai para o segundo turno contra Fernando Haddad aqui em São Paulo, isso faz muita diferença e deverá ser o que vai definir a disputa entre Tarcísio Freitas e Rodrigo Garcia. O Tarcísio essa semana escorregou, não soube dizer o nome da escola em que ele vota em São José dos Campos, então isso pode ser um complicador para o candidato bolsonarista. Alberto? Sim, e São Paulo, o que tem interessante em São Paulo, se você olhar todas as eleições em São Paulo, sempre tem um candidato do PT a governador. Em 2002, houve um descasamento muito grande da votação de Lula e do candidato a governador, que foi José Genuíno, naquela eleição. No primeiro turno, em votos válidos, Lula teve 14 pontos a mais do que Genuíno. Então, está ocorrendo um pouco desse descasamento agora. Né? A gente precisa ver se isso vai continuar. Né? Isso sempre aconteceu. Né? Então, eu sempre trabalho com esses precedentes. Eu imagino que irá acontecer novamente aqui em São Paulo. Obrigado, Alberto. Obrigado, Vera. Vamos entrar na última semana de campanha. A propaganda política no rádio e na TV vai até sexta. Se você ainda não definiu seu voto, dedique um tempo para avaliar os candidatos, saber quem são e o que prometem. As disputas para o Executivo poderão ter segundo turno, mas deputados e senadores serão escolhidos agora. E eles têm um papel importante para o futuro do nosso país. A edição de hoje termina aqui. Temos um novo encontro na próxima sexta. Até lá.